Gente, vamos falar agora de desenho. Como que é seu nome? Fabiano. Fabiano, sabe o que ele faz? Ele desenha, você é desenhista, animador. Mais que desenhista, eu acho que eu sou muito mais animador do que desenhista. Qual que é a diferença, vamos começar, do desenhista para o animador? Bem, você pode ser desenhista sem ser animador, mas ser animador sem ser desenhista, embora seja possível, não é muito aconselhável, né? O processo de animação hoje, você consegue trabalhar fazendo animação com qualquer coisa. Até com aquele bonequinho, Zé Palitinho, qualquer coisa você consegue fazer animação. O único problema é que se você não tiver um bom desenho, você não vai conseguir caracterizar bem a expressão, detalhes, essas tanto coisas. Corporal. O animador ele tem que ter mais uma coisa de sentimento com relação àquilo que ele vai passar. Ele tem que acreditar primeiro no projeto, no processo que ele vai trabalhar. Animação por animação também não é nada. E a animação que você está falando não é no computador, é na mão, no braço, desenhando, é isso? Eu comecei só na mão, no papel, hoje em dia eu faço digital. Só que, tanto um processo quanto o outro, como eu estava falando antes, animação por animação não é nada. O que você precisa é de um projeto de animação. O que é um projeto de animação? É um bom roteiro, personagens bem estruturados. Se você não acreditar no projeto, no roteiro que você está trabalhando, você não consegue executar um bom trabalho. Para você ter um bom trabalho de animação, o animador é um observador de tudo que acontece em volta dele, da natureza, do que está à volta dele. Todo movimento natural, diferente daquilo que a gente via no colégio, que a gente via nas aulas de física, movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Isso na prática não existe. Tudo na natureza ou está acelerando ou está desacelerando, e tudo que se movimenta através da ação de forças. Seja a força muscular, dos seus tendões, seus nervos, ou a ação do vento, a ação de qualquer coisa que impulsione você a se movimentar. E quando esse impulso acontece, ele se dá através de uma aceleração máxima e depois uma força contrária, seja a resistência do ar ou a resistência muscular, faz com que esse movimento cesse. E uma desaceleração, então, para que esse movimento pare. Então, todas essas regrinhas, entre aspas, que a gente tem do movimento natural, são coisas que a gente tem dentro da gente. Quando a gente observa um animal correndo, uma bola quicando, a gente, interiormente, a gente consegue interiorizar isso aí, só que a gente não decodifica. Você não fala em aceleração ou desaceleração. Quando você vê uma animação mal feita, você sente um mal-estar porque você percebe que aquilo não está muito real. Resumindo, para não ficar uma coisa muito chata e longa assim, as leis da física, quando você vai fazer animação, não valem ou valem? Elas valem muito mais do que aquelas teóricas que a gente aprende na escola. Então a gente precisa... O animador ele é um observador do movimento natural, do que acontece na natureza. Como é que as pessoas se movimentam, como é que os animais se movimentam. E ele tem que replicar isso... O animador tem que estudar. Eu posso dar um exemplo de alguns filmes que eu trabalhei. Uma vez num filme, eu tinha que fazer uma borboleta, ela vinha pequenininha e vinha se aproximando e passava na frente da tela. Eu passei um tempão estudando muito mais que desenhando essa borboleta. Como é que era o movimento da borboleta? A borboleta, para fazer curva, ela não bate asa. Ela para de bater asa, ela muda o movimento dela para fazer o giro. Então, que tipo de movimento ela executa para se locomover? Tudo que ela faz são 1000 detalhes que quem está vendo não percebe. Exatamente. Porque é natural. Mas é interessante que não perceba, que pareça natural. Porque se você fizer uma coisa que não é natural, aí a pessoa percebe, é isso. Um outro filme eu tive que pegar o personagem e imitar o Michael Jackson. Na hora de fazer o Moonwalker, eu fui lá, peguei o Michael Jackson quadro a quadro, parei para ver como é que ele se movimentava para traduzir esse movimento. Então o animador, ele não faz nada só por instinto. Ele estuda o movimento para aplicar isso no trabalho dele. Se ele ama realmente o que ele faz, essa aplicação é natural. Ninguém consegue ser um animador se não tiver amor pela coisa. Porque às vezes você fica 3, 4 dias trabalhando numa sequência de 5 segundos e para algumas pessoas, nossa, só ficou uma semana para ter 5 segundos. Mas se esses 5 segundos conseguiram transmitir aquilo que você quer, vale a pena. Você se sente realizado. Quando eu fui no cinema e assisti meu trabalho projetado na tela grande, seja com Maurício de Souza, porque eu nem falei de mim, né? Vamos falar de você, só um adendo. Você já trabalhou com quem? Olha só, gente. Eu trabalhei 5 anos com o Maurício de Souza, eu fui, não nos quadrinhos, eu trabalhei na animação, no estúdio de animação. Lá eu trabalhei em 7 produções, o Cine Gibi 1, o 2, o 3, o Guarda-Chuva Voador, o Grande Campeonato de Cuspe à Distância e Perdidos no Meio do Nada. E teve um outro que eu não me lembro agora. Depois dessa época na Maurício, eu saí de lá
conheci o Ziraldo, aí fui trabalhar fazendo quadrinhos durante um tempo também. Então fiz Menino Maluquinho, a revista da Julieta Menina Maluquinha, a revista do Juninho pro Ziraldo. Trabalhei em livro do Ziraldo, acho que o mais legal deles foi na época da Copa de 2006, que era um livro do Maluquinho só com história de futebol. O Ziraldo, só entrando mais um adendo dentro do adendo. O Ziraldo é conhecido mais pelo Menino Maluquinho. Sim. Mas quais outros trabalhos? Mas quais, você que estava lá dentro, quais outros trabalhos que ele tem lá dentro que não são tão divulgados assim? Eu acho que a professora Maluquinha, tudo. É que o Ziraldo ele tem uma coisa muito com o trabalho didático. E naquela época que eu trabalhei com ele ainda estava envolvido com Pasquim, que era uma outra coisa. Ele tem a Supermãe, ele tem o Seu Pinto, tem um monte de mais personagem infantil que caracterizou mais ele, principalmente o Maluquinho. Mas a Julieta, a Menina Maluquinha, saiu em revista também, o Juninho saiu em revista também, e eu queria ter trabalhado, infelizmente, com um que eu não trabalhei, que foi o Pererê, a Turma do Pererê. Mas como esse material era publicado pela editora Globo, então meu material chegava na Globo, eles entraram em contato comigo e eu trabalhei para a editora Globo durante um tempo também, fazendo a revista do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Que é diferente daquilo que Nossa, foi daqui, foi lá, você fez já bastante coisa, hein? Aí tem uns 7 anos já, eu montei uma produtora junto com um sócio, e eu trabalho para uma outra produtora em São Paulo, e a gente faz um trabalho para televisão, para Cartoon Network. Você pode ver meu trabalho na Cartoon Network, nas aventuras de Gui Stoppa, e também passam em longas lá, que é o Brasil Animado, que foi o primeiro filme 3D digital do Brasil. Tem as aventuras de Gui Stoppa também como um filme. E lá nessa produtora a gente também trabalhou num curta que participou do Festival de Cinema do Rio, chama Vips, Histórias Reais de Mentiroso, que é o mesmo projeto que deu origem àquele filme com Wagner Moura, que também é o Vips, só que a nossa parte é o documentário. O documentário tem animação, é uma coisa mais engraçada, contando essa história do ponto de vista de quem foi captar essa história com o cara. E atualmente a gente está preparando a pré-produção ainda, não posso falar muito do projeto, que é a Zuzubalândia para a Cartoon Network, mas isso vai demorar. Mas o demorar, o programa fica na internet, de repente a pessoa tá vendo e fala, nossa, o cara colocou, nem tava ainda. Mas isso depende de onde vem. Mas basicamente é isso. Gente, a carreira desse cara aqui, embora ele é pequenininho também, a carreira já deu para ver que é o tamanho dele. Eu vou fazer o seguinte, fique ligado no programa, nos próximos programas, semana que vem ou na outra, eu volto com mais entrevista dele, para não ficar uma coisa bem grande que eu sei que o povo da internet, o povo que gosta, é uma coisa menorzinha. Então, vamos parar a entrevista por aqui, a gente volta no próximo programa.